Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por cumprimentar o Sr. Ministro, o Secretário de Estado e os restantes membros do Governo. Sr. Ministro, de facto, já as perguntas centrais, digamos assim, já foram colocadas, mas há, de facto, aqui duas linhas de incompreensão. Uma primeira é como é que num território tão vasto como aquele que abrange o estabelecimento prisional de Lisboa e Vale do Tejo, do ponto de vista da abrangência territorial dos distritos em que este estabelecimento podia ser construído, porque é que se opta logo pela localização numa área que é uma área protegida por especiais razões, tanto que é classificada como Reserva Agrícola Nacional e Reserva Ecológica Nacional. Se não havia nenhuma outra localização onde o prejuízo ambiental fosse mais reduzido, ou seja, onde fosse menor. E por outro lado, se do ponto de vista financeiro não haveria outras localizações em que os custos fossem também eles próprios mais reduzidos, particularmente esta localização que já aqui foi referida, utilizando a disponibilidade em tanques. E essas duas questões, Sr. Ministro, o Sr. Ministro na primeira resposta que deu ao Sr. Deputado José Luís Ferreira, do Partido Ecologista aos Verdes, acabou por não desvendar aquilo que era preciso que desvendasse, que era que alternativas é que foram estudadas e que alternativas, tendo sido estudadas, foram afastadas por estes dois níveis terem custos superiores do ponto de vista, quer do ponto de vista ambiental, quer do ponto de vista financeiro, que outras alternativas foram estudadas que se revelaram piores que esta, porque esta, de facto, é uma alternativa que, quer do ponto de vista financeiro, quer do ponto de vista ambiental, parece ser dificilmente superada por qualquer outra e, portanto, até mesmo no distrito de Santarém, certamente poder-se-iam encontrar soluções que fossem menos prejudiciais, certamente haveria. Aliás, o Sr. Ministro já nos deu aqui uma justificação destes 42 hectares que vão ser ocupados pelo estabelecimento prisional, apenas 10 serão, ou seja, apenas 10 atingirão a área de montado sobre. Veja, Sr. Ministro, mas 10 campos de futebol é muita cortiça e é muito prejuízo ambiental para a construção do estabelecimento prisional. E estamos em crer que, certamente, conseguir-se-iam encontrar outras alternativas, até mesmo dentro do Distrito de Lisboa, talvez, que desse ponto de vista fossem menos onerosos e, portanto, gostaríamos que pudesse dar esse esclarecimento sobre, concretamente, que outras alternativas foram estudadas e com que avaliação foram estudadas essas alternativas, quais foram as conclusões a que se chegaram, quer do ponto de vista das implicações financeiras, quer do ponto de vista das implicações ambientais, que avaliações foram feitas que apontassem para que fosse, de facto, esta a solução melhor. Mas há aqui uma outra questão que já aqui foi também abordada em certa medida e que eu queria concretizar abrangendo, digamos assim, o âmbito do pedido de explicações e que tem que ver com os custos. O Sr. Ministro certamente não ignora um documento que foi apresentado ainda pelo anterior Governo, um documento a que se chamou a Reforma do Parque Prisional, documento de síntese, que é um documento de 3 páginas, que tem na última página uma identificação dos estabelecimentos prisionais onde estão programadas as intervenções, quer no sentido da construção de novos estabelecimentos, quer do ponto de vista da requalificação dos estabelecimentos prisionais, e que apontava estimativas de investimento. Sr. Ministro, e aquilo que se conhece é que desde o dia 11 de junho deste ano até ontem foram publicadas 3 resoluções do Conselho de Ministros que, em todas as situações, se não aumentam para o dobro, mais que duplicam os custos dos investimentos. A resolução 43 de 2010, relativa ao estabelecimento prisional Castelo Branco, passa de 25 milhões para 50 milhões. Portanto, aumenta para o dobro o custo deste estabelecimento prisional. A resolução 45 de 2010, em relação ao estabelecimento prisional de Lisboa e Vale do Tejo, passa de 50 milhões para 110 milhões. Mais 60 milhões. Portanto, mais que duplica o custo deste estabelecimento prisional. O mesmo acontece em relação ao estabelecimento prisional de Grândola, que passa de 50 milhões para 110 milhões. Portanto, mais que duplica o custo deste estabelecimento prisional. E, portanto, Sr. Ministro, considerando o elenco de estabelecimentos prisionais cuja intervenção está prevista, que são 13, naquele plano definido, se estão previstas 3 intervenções e se daquelas 3 já se conhecem os valores mais que duplicam relativamente àquilo que era o investimento inicialmente estimado, certamente a derrapagem no final destas 3 intervenções ascenderá
pelo menos, ao dobro, ou mais do dobro, se o ritmo continuar a ser este, em relação àquilo que era a estimativa inicial. E a pergunta que se coloca, Sr. Ministro, é porquê? Porquê é que os valores da estimativa inicial mais que duplicam relativamente ao custo destas intervenções no parque prisional? O que é que justifica que apenas 2 anos depois destas estimativas terem sido efetuadas e deste calendário ter sido apresentado, o que é que justifica que os custos mais que dupliquem relativamente àquilo que era a estimativa inicial?